Então, hoje eu recebi umas mensagens de alguns amigos comentando sobre os meus vídeos que eu coloquei na internet e deram sugestão para fazer um vídeo sobre a Real ID Act, que foi uma lei que aprovaram em 2005 pelo George Bush ainda, né, na época do George Bush. E essa lei exigia que todos os estados entrassem num modo padrão de fazer documentação de identificação para os seus residentes. E então essa lei foi passada em 2005, exigia que os estados se adequassem em 2 anos, aí teve uma extensão de mais 2 anos, e então já estamos em 2025 e parece que finalmente agora a lei vai entrar em vigor completamente, né? Então, a partir do dia 7 de maio de 2025, todas as pessoas que para poderem entrar em algum departamento ou algum edifício federal, de segurança federal, elas devem fazer e ter em mãos um documento que seja da lista do Real ID, que é uma lista de documentos que são aprovados pelo governo, como sim que estão adequadas a utilizar tal lei. Dentro dessa lista de documentos, vários documentos, são uns 20, não sei. Eu vou colocar aqui agora mesmo essa lista de documentos. São vários deles. E dentro dessa lista existe as carteiras de identidade ou carteira de motorista, sim, já aprovada e padronizada dentro da lei, e outras listas que é passaporte americano, passaporte cartão e tal, algumas identificações de algumas tribos indígenas que também vão ser aceitos, e no final, quase aqui no final, diz que o documento, um passaporte emitido por um governo estrangeiro. Então, logicamente, dito dessa maneira, dentro da lei, parece que um passaporte brasileiro já é suficiente para permitir você abordar um avião e fazer suas viagens domésticas. Uma vez que uma viagem internacional, sim, de avião, é exigido um passaporte. Você tem que ter passaporte, não tem outro documento. Então, nessa lista toda está aqui, ó, um passaporte estrangeiro emitido por um governo estrangeiro. Agora, eu achei interessante que antes na lista não tinha essa mensagem aqui que eu vou colocar aqui agora, que diz o seguinte, ó, que a documento de porte de arma não será aceito e uma carteira de identidade ou carteira de motorista que seja identificada como temporária. Se tiver dessa maneira, pelo que eu estou vendo aqui, eles não vão aceitar. Então, infelizmente, pelo que parece, a gente tem que buscar aclarar essa informação, é que se a sua carteira de motorista, mesmo que tenha a identificação de Real ID, que ela vai ser identificada com uma estrela amarela na esquina direita superior, se tiver a marcação de temporário, parece que o TSA não vai aceitar esse documento para deixar você passar. Vamos ter que esperar para ver, né? Interessante é que muita gente não sabe, mas eu já trabalhei no aeroporto, e lá no aeroporto, o agente da empresa aérea, eles só estão ali para identificar que você tem uma carteira de identidade se você for deixar mala. Se você não for deixar mala, você nem precisa ir lá falar com eles. Você pode ir direto falar com o TSA, que é a agência federal que toma conta da segurança de transporte aéreo, né? Que é o TSA, que é a Agência de Segurança de Transporte Aéreo. Esses sim são os que definem se você vai ser permitido a tua passada entre a área pública do aeroporto e a área de segurança, que é o que a gente chama, a área de segurança do aeroporto. Se o seu documento for aceito por eles, você vai então poder passar e tomar o teu voo tranquilamente. E outra coisa, só uma curiosidade, sabe que se você perde o seu documento, mas você tem uma passagem válida e você for lá, eles ainda podem deixar você passar. Existe uma maneira que eles verificam que você não oferece risco, e você pode então abordar os aviões dessa maneira também. Só uma curiosidade, tá? Mas é possível. Isso é para poder evitar que a pessoa que de repente perdeu a carteira entre sair de casa e o aeroporto e de repente não tem como abordar só porque aconteceu isso naquele momento ali, né? Tem isso também. Perguntaram a mim, você recomenda a partir desse dia você está passando no aeroporto, ir viajar e tal? Gente, eu escutando opiniões de outras pessoas, até de advogados que fazem vídeo aqui no YouTube, eu não recomendo nesse momento você fazer viagem de avião.
A gente sabe que a lei é clara, que está dizendo aí que é permitido o uso do passaporte, se você precisar usar o passaporte para poder viajar dessa maneira, mas os agentes federais, especialmente de imigração, eles têm poder e autonomia de poder fazer parada das pessoas em qualquer lugar, seja na rua, que seja no trabalho da pessoa. Agora, com essa administração nova, em igreja, em hospital, em tudo. Então, o que é que vai parar eles de te entrevistarem você ali dentro de uma área de segurança do aeroporto, onde você não pode nem correr já, você já está ali dentro, já passou. Então, eu não faria. Se eu precisasse e eu não faria isso, outros vão fazer e a gente vai ver o que vai dar. Mas porque o governo está precisando de números. Você sabe que o governo, durante a campanha, que é normal para político, prometeu que seria somente buscando criminosos. Mas a gente vê que nessas deportações que eles fizeram ultimamente, pessoas que não têm crime nenhum foram presas. Ou seja, só pelo fato de estar indocumentada no país, foram detidas, presas e deportadas. Então, se eu precisasse, eu não faria. Eu evitaria, nesse momento, pelo menos no inicial desse governo corrupto, para poder evitar e colocar minha família diante de uma situação constrangedora sem necessidade. Então, veja aí, dá a tua opinião, escreve aí o que você acha e dá outras dicas de vídeo para poder fazer aqui para você. Muito obrigado, tchau.